faça com muito amor aquilo que você tem que fazer. Marinho, vamos lá em cima que eu quero te entregar a babá para ela tratar de você. Que ela é boa, hein? Eu não gosto de velha não, hein? Só quero bruto. Senhor, pega lá pronto, te dá uma chapuletada agora mesmo, quer ver? Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara, o programa TV Câmara Recebe e um programa mais do que especial. Temos aqui a presença de Mário Mota, que é jornalista, apresentador da RBS de Santa Catarina e também da CBN. O Mário, que tem uma história aí com Tupã, vai contar, vai relembrar alguns momentos aqui em que viveu na cidade. Para me acompanhar aqui nessa entrevista, nesse bate-papo, eu também conto aqui com a presença do Mauri Magrão, jornalista esportivo aqui da Folha do Povo, vai estar participando também, nos ajudando aí a relembrar, tirar um pouco das histórias aqui, da trajetória, brilhante trajetória, Mário Mota, jornalista e apresentador ali da RBS, afiliada da Rede Globo. Olha, só tenho a dizer que é um prazer ter você aqui na TV Câmara. Agradecer também Dernival Manfio aqui, nosso grande profissional que intermediou essa entrevista aqui, que possibilitou a realização desse bate-papo. Para a gente aqui é uma honra recebê-lo aqui. Prazer é meu, Thiago, Mauri, Dernival, os demais companheiros da TV Câmara. É sempre um imenso prazer voltar a Tupã. E algumas coincidências. O Thiago nasceu no mesmo ano em que a minha filha mais nova nasceu. E ela nasceu aqui, na Santa Casa de Misericórdia de Tupã. Na época, o Torquato era o gerente da Santa Casa. A dona Letícia era chefe da enfermagem, casada com o seu Paulo. Pretendo visitá-lo ainda hoje, se der tempo. E o doutor Luiz Augusto era o obstetra, foi quem fez o parto. 1980, foi a segunda passagem minha por aqui, ainda na Rádio Piratininga, com o Ananias e com o Juan, ainda na época. E a minha relação com Tupã começou bem antes, quando meu pai e minha mãe, Motinha e minha filha, tinham um circo-teatro, e nós passamos por aqui umas 2 ou 3 temporadas, que fizeram com que se aproximasse muito carinhosamente a cidade da minha família, a minha família da cidade, ao ponto de eu não conseguir mais me desvencilhar desse carinho imenso que sempre recebo quando venho a Tupã e tento retribuir. Mário, aproveitando, já que né, Mauri, que ele citou do nascimento da filha aqui em Tupã, tem uma história muito peculiar aí nesse nascimento. Aí. A gente vê que jornalista é jornalista 24 horas, né, Mauri? Nasce com isso. Nasce com isso, né? Queria que você contasse esse episódio aí. Tá, vamos começar por aqui. Já vamos começar lá na frente. Já vamos começar lá na frente, depois a gente volta lá da origem. Eu já era um repórter na Rádio Piratininga, foi na minha segunda passagem. Eu saí daqui, fui para Lages, Santa Catarina, ao lado do Luiz Carlos Gonzaga Barbosa, o Calu, ao lado do Nelson Sussumo Cauano Tchum, que voltou para cá e hoje ajuda muito o nosso basquete feminino, que me dá um orgulho muito grande, mesmo à distância eu continuo acompanhando, tenho certeza disso. E o Vanderlei Soares da Silva, que era de Adamantina, mas foi da primeira turma da EZEFAP ao meu lado, e que, aliás, da segunda turma, o Tchum é da primeira, e que foi também para Santa Catarina juntamente conosco. O Mazete foi e voltou. O Alair Tassinari saiu daqui, o São Pedro, meu querido Luiz Antônio, que é de Arco-Íris, faleceu há não muito tempo, foi para lá também. O Mug, Luiz Antônio da Silveira, mora em Lages. O Britão, que foi árbitro do nosso futebol amador aqui, mora em Santa Catarina, em Lages. A irmã do Brito, quer dizer, muita gente foi daqui para lá. O Medina, que foi centroavante do Tupã por um tempo, veio de Campo Grande para jogar e faleceu lá em Santa Catarina. O meu querido Eliseu Cunha, falecido há pouco tempo, um Carneiro, lateral esquerdo do Tupã Futebol Clube de Priscas Eras. Enfim, eu estou citando esses nomes que é para vocês perceberem que eu não tinha como ir embora de Tupã, eu nunca fui embora de Tupã, porque essas pessoas foram para lá, deixaram seus familiares aqui, vinham nas férias para cá e sempre me levavam de volta informações e notícias. E eu, embora não tenha mais familiares aqui, eu levei minha sogra a morar comigo há 19 anos, meu cunhado, Aleixo Correia Neto, um dos primeiros professores da FACAT, quando da sua instalação, mas aí no curso de Ciências Contábeis,
Ele era inspetor da Fazenda Estadual em São Paulo, aposentou-se, mora em Santa Catarina comigo. Minha cunhada Vera Lúcia, que era cantora do Nelson em sua orquestra Tupã, e depois dos Birds, onde conheceu o Ono Elson, que era o tecladista dos Birds, e com quem se casou, mora em Laje, o casal. Então, a minha relação com o Tupã acabou sendo renovada a cada vinda de uma dessas pessoas e me levavam informações e tudo mais. Mas eu morava em São Paulo, para você ter uma ideia, e trouxe a minha esposa para ter o primeiro filho, Mário Aleixo, em 20 de julho de 78, pelas mãos do Dr. Luiz Augusto aqui na Santa Casa. Em 1980, a Glorinha já morava comigo aqui em Tupã, nós viemos porque na época o seu Correia estava muito doente, o seu Aleixo Correia Neto, fundador da Folha do Povo, um dos precursores do Jornal do Tupã, do Jornal da Região, inclusive, e Jornal da Alta Paulista. Ele semeou jornais pelo interior de São Paulo, era meu sogro, estava muito doente, faleceu, inclusive, e eu voltei para cá. Eu estava em Santo André na época, trabalhando na Rádio Emissora ABC, era técnico de vôlei masculino do Clube de Regatas Tietê, e para você ter uma ideia, e era professor efetivo do estado de São Paulo, trabalhava em Mauá. Eu voltei para Tupã a convite do Ananias e do Juan para dirigir a Rádio Piratininga, porque o Edson Joel, que foi um dos maiores nomes do radiojornalismo daqui, havia saído do radiojornalismo para dirigir o departamento de marketing do Irano. E a Piratininga ficou meio acéfala. Então o Ananias e o Juan foram a São Paulo, eu pedi afastamento sem vencimentos do estado por 2 anos, meu sogro estava doente e vim para cá para dirigir a Piratininga na área de jornalismo e cuidar do meu sogro, dar uma assistência ao meu sogro, que acabou falecendo, como eu disse. E a minha esposa estava grávida. E no dia 8 de 8 de 1980, pouco depois do seu nascimento, foi em abril, é isso? É o meu abril. Nós marcamos a cesariana para que a Glorinha desse à luz uma criança, que nós não sabíamos se era um homem ou uma mulher, nós já tínhamos um menino. Torcíamos por uma menina, mas não tínhamos ideia. Naquele tempo não sabia se era não, homem, não dava para você. Até já estavam começando a tentar tal, mas não era nada definitivo. E pai não podia entrar na hora do parto, você não acompanhava, era um negócio muito, muito rígido. No dia anterior, houve um crime bárbaro em Herculândia. Um menino que trabalhava num açougue acabou sendo assassinado por um crime passional, com muitas facadas no peito, e foi trazido para o IML, o Instituto Médico Legal de Perícia, funcionava ao lado do centro clínico onde a Glorinha iria ganhar o nosso segundo filho, a nossa segunda filha, o segundo bebê. E eu não pude entrar, demoraria 1h30 mais ou menos para ter a cesariana. O doutor Luiz Augusto disse, olha, fica tranquilo aqui na sala de espera, tal. Eu, meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, todo mundo ali e tal. Passa um nego, que era o chefe dos enfermeiros da Santa Casa, e era meu informante, um dos grandes amigos. Está revelando a fonte agora. Diz assim, seu Mário, tu quer um furo de reportagem? Eu disse, por que é, nego? O doutor Olensky vai fazer, nesse momento, a necropsia daquele rapaz de Herculândia, que foi assassinado ontem. E eu não tinha a menor ideia de como era uma necropsia, ou uma necrópsia, como a gente falava. Mas eu trazia na bolsa os primeiros microfones sem fio que nós tivemos aqui em Tupã, em rádio, que era um Embracom igual da Polícia Rodoviária. Você abria, levantava uma antena e você conseguia falar com a Piratininga com um som local. E eu olhei e disse, olha, vai demorar 1 hora mesmo para ter o parto, eu já volto aqui, só vou dar um flash ali com o Dr. Olensky, um furo de reportagem. E fui para lá. Quando cheguei lá, o Dr. Olensky, que era muito amigo, disse, coloca esse uniforme, essa vestimenta de enfermagem e vamos entrar, que você vai acompanhar e nós vamos narrar uma necropsia. Eu disse, bom, eu nunca vi isso em rádio, mas como eu já havia feito coisas e mais coisas aqui em Tupã, como acompanhar o velório e o féretro do Monsenhor Afonso Hafner, senhoras e senhores, nesse momento o caixão está sendo introduzido na copa, era mais ou menos isso. Luiz de Souza Leão também. E ele foi enterrado de pé mesmo, mano? Não. Uma que eu prefiro não comentar, embora eu estivesse do lado do buraco. Mas eu sei que fui até lá e acabei entrando e comecei a narrar aquela necropsia, o doutor Olensky me dando todas as orientações. Olha aqui, Mário, a gente abre o abdômen, abre o tórax, agora a gente vai vendo onde são as facadas, o escrivão no canto da sala tomando nota. E eu me entusiasmei com aquilo. Mas naquele tempo
A máquina de escrever, de uma Hamilton, né? Pô, mas da melhor qualidade. Bom, para encurtar a história, eu me entusiasmei tanto que a cidade parou, Tupã, porque tínhamos a Rádio Clube e a Rádio Piratininga, não tínhamos FM ainda, e só tínhamos as duas. E quando uma entrava com algo diferente, assim, a cidade parava e todo mundo ficava em volta do rádio, que era o grande informador, né? Bom, para encurtar a história, eu esqueci. Eu estou narrando aqui, enlevado, entra o Erivelto Gelli, que estava no estúdio aqui na Piratininga, em frente à funerária Tupã, ali na esquina da Coroados, com o bar do Paulinho e tudo ali. Mário. Falou, Erivelto, não, olha, a cidade está acompanhando com muito entusiasmo a necropsia. Mas a cidade está de boca aberta, porque nunca se imaginou que fosse assim feito uma necrópsia. Mas estão te procurando lá no centro cirúrgico, que acaba de nascer o bebê, e é uma menina. Tal. Meu Deus do céu, tem toda a razão, Erivelto. Não que eu tenha esquecido, mas eu não... Doutor Oleski, o senhor continua aqui trabalhando com a morte, que eu vou até o centro cirúrgico receber uma nova vida, que é da minha pequena Maria Carolina. E o legal é que até hoje ela tem consciência de que não houve um descaso com o nascimento dela, muito pelo contrário. Profissionalismo. Quando eu conto isso, ela chega a ter orgulho, sabe, do profissionalismo. Mas eu fico envergonhado. Me perdoe, viu? Vamos falar um pouco então da origem. A sua família é uma família que teve um circo, como você citou, e foi através desse circo que surgiu a relação com o Tupã, né? Olha, a minha mãe é daqui de Paraguaçu Paulista, de Sapezal, na verdade. Nossa, Eram 3 famílias ligadas por 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão, na verdade. Na família da minha mãe, a minha mãe tinha um ramo artístico, ela queria ser cantora de rádio, isso na década de 40, imagine, Paraguaçu tinha 8 mil habitantes. Na outra família de um outro irmão, tio da minha mãe, havia um rapaz chamado João, que já tinha ido para São Paulo e já era autor de música sertaneja, animador sertanejo, tinha uma dupla iniciante, o nome dele era Inhopai, famosíssimo mais tarde. E o terceiro ramo da família tinha 2 meninas loirinhas, cantavam muito bem, que queriam ir para São Paulo fazer carreira junto com o primo que já estava lá em Inhopai. E esse era o mesmo pensamento da minha mãe. Minha mãe acabou indo primeiro para São Paulo fazer dupla com o Inhopai, que era primo. E ela ganhou o nome de Inhafia. Na época, Inhopai. Inho é diminutivo de senhor. Os escravos não falavam senhor, falavam senhor, Inhonhô, Inhô. Inhabenta, Inhamaria é Sinhá, que é senhora. Então, pronto, naquela época a dupla sertaneja tinha que ter ligação de nome. Então era Zico e Zeca, Liu e Léo, Tunico e Tinoco, Zilo e Zalo, você percebe que tinha que ter, né? E ela formou dupla então com o primo, Inhopai e Inhafia. O primeiro sucesso do Inhopai foi gravado pelos dois e não vingou. Que beijinho doce que ela tem, depois que beijei ela nunca mais amei ninguém. Beijinho doce é de autoria do Inhopai, que gravou a primeira vez com a minha mãe e não fez sucesso. As outras 2 irmãs, uma chamada Meire, a outra Marilene, Galvão, são as irmãs Galvão, foram para São Paulo, gravaram Beijinho Doce, que explodiu no Brasil inteiro, e até hoje as 2 cantam. Então, a minha mãe tem essa vinculação com as irmãs Galvão, prima, e com o Inhopai. Meu pai saiu de Cruzeiro, lá no Vale do Paraíba, onde ele tinha um programa na Rádio Mantiqueira de Cruzeiro com um irmão, irmãos Mota. Meu pai era o Mota mais magrinho, mais novo era o Motinha. E ele já tinha um programa na Rádio Mantiqueira chamado Na Serra da Mantiqueira, um programa sertanejo. E a Bandeirantes soube, ouviu, gostou, convidou a dupla para vir para São Paulo, trazendo o nome do programa, inclusive. E eles começaram a fazer um programa na Rádio Bandeirantes chamado Na Serra da Mantiqueira, um programa que era nacional. Poucas emissoras de rádio naquela época, a televisão que surgiu em 1950, praticamente só tinha em São Paulo, não tinha nem televisor ainda para você assistir televisão, era um negócio maluco. Chateaubriand teve que importar os equipamentos e 25 televisores, que colocou nas vitrines das lojas em São Paulo, que não tinha quem assistisse televisão, né? Para estimular as lojas a importarem. Bom, meu pai cruzou com a minha mãe pelos corredores da Bandeirantes, das outras emissoras, Inhopai e Inhafia, a dupla, Motinha e o irmão Silvio, irmãos Mota, desfizeram suas duplas, um olhar para lá, olhar para cá, se enamoraram e resolveram
se casaram e formaram a dupla deles. Então continuaram com o nome, que já eram conhecidos, Motinha e Inhafia. Meu pai tinha uma visão boa de marketing, percebeu que se ele comprasse um circo e armasse na periferia de São Paulo, ele iria independer de ter espaço para se apresentar. Então ele teria o seu próprio teatro, entre aspas. E era um circo-teatro, circo-teatro Motinha e Inhafia. Em seguida, em 52, eu nasci quando o circo estava em Santo André. Mas o clima de São Paulo era muito frio, úmido, uma garoa que baixava às 5 horas da tarde, terra da garoa, por isso se chamava terra da garoa. Hoje São Paulo tem todos os climas no mesmo dia e mais uns 10 que você não consegue definir, né? Chuva ácida e tudo mais. Mas naquela época era definido, era um clima praticamente de inverno, de outono, o ano todinho, inverno, outono. Meu pai pediu demissão para o seu João Saad, da Rádio Bandeirantes, e deixou meu tio, o quarto que saiu de Paraguaçu Paulista, Comendador Biguá, que foi um dos maiores animadores sertanejos do Rádio Paulista, que é irmão da minha mãe, declamador. Meu tio foi para São Paulo tocar o programa na Serra da Mantiqueira e ficou muito tempo lá. Nós saímos pelo interior com circo e viajamos durante mais de uma dezena de anos, passando praticamente por todas as regiões do estado de São Paulo e exclusivamente por São Paulo. Passamos por Tupã umas 2 ou 3 vezes. Armávamos sempre ao lado da Rádio Clube, onde posteriormente se construiu uma quadra descoberta do Clube de Regatas Paulista, que acabou se aliando ao Marajara e que tinha como presidente o Dr. Adolfo Ingrácia Bartz. Passamos por aqui. Meu pai tinha um carinho muito especial por Tupã. Fizemos grandes temporadas. Há algo que os mais idosos devem se lembrar, quando um balão caiu sobre o pano do circo e queimou praticamente todo o pano do nosso circo. Nós conseguimos apagar no mês de junho e a cidade de Tupã se cotizou e nós demos espetáculos durante uns 20 dias sem pano para poder arrebanhar dinheiro, para poder comprar o pano e costurar, porque a gente fazia o próprio pano do circo. Então isso tudo desenvolveu um mecanismo de gratidão da nossa parte e vice-versa. Até que, como meu pai queria que nós estudássemos, eu e meu irmão, e estudar naquela época em circo era muito difícil, se fazia 12, 15, 18 transferências por ano, ele resolveu vender o circo e fixar a residência numa cidade para que eu pudesse continuar estudando e o meu irmão Gilberto Mota, que inclusive esteve aqui bem pouco tempo, pudesse estudar. Gilberto estava indo para a 6ª série. E eu fui matriculado no Instituto Estadual de Educação Índia Avanuíri para completar a 8ª e depois iniciar o 2º grau. E meu pai comprou um pequeno hotel aqui, que pertencia à família do Sr. Augusto Domingues, chamava-se Hotel Coimbra, ficava na rua Coroados, hoje é uma clínica ali, ao lado da gráfica do Eiter Rodrigues. E nós... Funcionou muito tempo o Jornal da Região, né? Sim, Jornal da Região também. Nós acabamos fixando residência em Tupã. E meu pai, a convite do Ronaldo Goy, que na época dirigia a Rádio Clube, ele começou a fazer um programa à noite, programa de saudades, mas como hobby. O programa era patrocinado pelo Hotel Coimbra e meu pai não ganhava nada para apresentá-lo. Então era uma permuta, como a gente costumava fazer. E eu me lembro até do jingle, com que ele era Coimbra do Joaquim, Coimbra do Manuel, Coimbra é o seu hotel. Era uma brincadeira que ele fazia. E eu comecei a ir para a rádio com o pai, porque o palco do circo deu muita facilidade de comunicação. E quando eu percebi, eu estava brincando com o microfone, o Ronaldo saiu da Rádio Clube, foi para Piratininga, e eu acabei indo com ele, meu pai veio com ele também, trouxe o programa. Quando eu percebi, eu estava trabalhando na Rádio Piratininga como repórter, como apresentador de programa musical. Quando o Nhô Bigode ficava doente, Mário, vai lá apresentar o programa sertanejo, vou às 6 horas da manhã e vamos nós. Vamos fazer futebol domingo? Vamos. Oswaldo Maciel, que era técnico de som, doido para ser narrador, doido no sentido literal da palavra, porque o Maciel era maluco para ser narrador de futebol. Aí, vocês podem vender a jornada aí, se vocês conseguirem vender a jornada, vocês vão transmitir. A gente saía. Eletrotécnica Brasil, da dona Ondina Bertoli, Sonalto, que era do Ivan, e a gente conseguia vender os comerciais para poder transmitir o jogo no domingo. Isso nos deu, eu acabei tendo uma escola de rádio como poucas pessoas provavelmente vão ter na vida, sabe?
E eu digo o seguinte, uma universidade é algo fundamental para quem quer entrar no jornalismo, ou no radialismo, ou na comunicação. Mas a experiência prática precisa ser muito respeitada também. Então eu acabei ficando aqui, fui fazer faculdade, primeira turma de Educação Física da ESEFAP, me formei na primeira turma, fui patrono da segunda turma, fui lecionar na faculdade, lecionando ginástica rítmica desportiva. Eu era professor de GRD na faculdade, arco, massa, bola e fita, imagina. Eu fui assistente da professora Valquíria Fukimala Siriani, numa cadeira, e da professora Elza Rosante Sugahara, esposa do nosso querido Sakai, da Farmácia Central, já falecido Sakai, né? Já. Dona Elza, eu tenho um carinho muito especial por ela e pela família. Bom, aí você começa a imaginar a minha relação com o Tupã vai aflorando, porque eu não consigo esquecer os nomes, embora eu tenha ido embora há 40 anos daqui praticamente. Há 40 anos. Então, E outra, você falou dessa experiência do rádio, você começou na rádio Piratininga. Isso, que hoje é Tupã. Que hoje é a Rádio Tupã. Antes que ela se mudasse para o edifício cinquentenário. Você começou com um programa musical, e quando que foi? Você falou transmissão de futebol, e aí... O Ronaldo Goy criou um programa musical chamado MM Bom. MM Bom, Mário Mota Bom. Quer dizer, me perdoe a modéstia, mas eu achava muito para o meu caminhãozinho de iniciante. Mas eu tinha algumas ideias malucas na época. Eu tinha bons amigos em São Paulo, por exemplo, e eles conseguiam compactos. Você sabe o que é um compacto? Um LP, um 78? Mas eram discos que o Dernival colocava para rodar naqueles pratos. Então, eu me lembro... Com elástico ainda? Com elástico, claro. Aliás, a mudança de rotação, que você tinha 33 RPM, rotações por minuto, 45 rotações por minuto ou 78 rotações por minuto. E a mudança era de acordo com um pequeno eixo que ficava do lado do prato, que era um pouquinho mais grosso, um pouquinho médio e um pouquinho mais fino em cima, o mesmo eixo. Então o que acontece? Quando você mudava o elástico de acordo com a grossura do eixo que girava, ele ia girar um pouco mais lentamente, 33, ou um pouco mais rápido, se fosse aqui em cima... E aí 78 rotações. Mas além disso, tem algo que eu me lembro com muitas saudades. O centro do prato tinha um pino, que era onde você encaixava o disco, que era furadinho, né, com aquele buraquinho no meio, para que ele tivesse, naturalmente, o giro perfeito, correto, né, não saísse não fosse embaulado. Mas os discos importados dos Estados Unidos, especialmente os compactos, os menores, não tinha um buraco daquela mesma, ele tinha um buraco que era praticamente assim, era 3 centímetros quase de buraco no meio do compacto. E como é que nós importamos pratos, e o prato tinha embaixo a mesma largura, espessura, ou calibre do buraco do disco importado. Mas só que a gente não sabia que você tinha que fazer, apertar um pouquinho, girar de lado e aquilo subia. Aí você conseguia encaixar, né, naquele central, aquele disco central ali, pronto. Então, até que nós descobrimos isso, nós não tínhamos como rodar disco importado. Até que alguém chegou lá e fez, não, você empurra aqui, gira de lado, que sobe, fica aquele disquinho fica em alto relevo, aí encaixa. E eu tinha muitos amigos em São Paulo que me mandavam. Deixa eu ver aqui, o Rod Stewart não tinha começado, era um outro Stewart, mas enfim... eu me lembro, por exemplo, nessa época, de ter lançado em primeira mão aqui, junto com São Paulo, Venus, Shocking Blue, discos dos Beatles, na década de 60 ainda, quando eu comecei, a gente fazia questão de sermos os primeiros da Alta Paulista a rodar aqueles, sabe? Você tinha paixão em fazer o melhor possível. Ô Mota, nessa época, é uma época que o apresentador... ele tinha que fazer garimpar mesmo, não é como hoje que tem as gravadoras, todo esse aparato todo que leva o artista, principalmente você está falando de artistas fora do Brasil, isso ia muito do apresentador, do radialista fazer essa garimpagem, e ele, naquela época, ele que apresentava mesmo para o público, que fazia essa seleção.
Você sabe que eu acho, quando eu comecei em rádio, as grandes gravadoras, Chantecler, RCA, Polydisc, Philips, inclusive, enfim, essas grandes gravadoras, a RCA Victor, cachorrinho. Exatamente, o gramofone com o cachorrinho ouvindo o gramofone. Mas as grandes gravadoras já haviam começado a trabalhar os seus departamentos de marketing, sabe? A caetituar, que eles falavam, sabe? Enfim, a trazer os discos, de vez em quando passavam. Só, nós vamos lançar agora esses discos. O cara trazia os discos em primeira mão para as emissoras de rádio. Mas mesmo assim, eu me lembro, por exemplo, que você recebia um LP do Roberto Carlos, e eu tinha a maneira que tentava me diferenciar no que eu podia fazer de interferência na programação. Eu ouvi o LP umas 2, 3 vezes inteiro, dos dois lados, 24 músicas, 12 de cada lado, ou 6 de cada lado, 12 músicas, enfim. E eu tentava começar a tocar as músicas que os outros não tocavam. Então todo mundo tocava 3, 4, que eram os grandes sucessos. Eu fazia questão de tentar mexer com o público, dizer, olha aqui, ó, para ouvir tal música, você não precisa ligar na rádio aqui. Qualquer rádio que você ligar, você vai ouvir. Então aqui eu quero que você preste atenção em tal letra, perceba, a composição é do mesmo autor daquela música, tal, e aí tocava uma música que ia acabar fazendo sucesso mais tarde, mas que você apresentava antes. Eu sei que a gente ia um pouco na contramão. Eu me recordo que o nível musical das emissoras da região não era dos melhores. Não é que não era dos melhores, me perdoem, mas eram os mesmos. Era Vanderlei Cardoso, Roberto Carlos, Gerry Adriane, eram os mesmos e as mesmas músicas. E eu me lembro que o Machadinho era o responsável pela discoteca da Rádio Clube. E o Machadinho era muito meu amigo. E eu me lembro que a gente combinou mais ou menos, Machado, vamos fazer o seguinte, sem que os nossos gerentes saibam, vamos tentar dar uma limpada nos grandes sucessos, só eles que tocam em rádio, e vamos tentar mostrar outras coisas boas da música popular brasileira, dos mesmos cantores e tal. E aí nós começamos a fazer isso. Tinha época que ele dava uma sacanagem comigo e voltava a tocar aqueles grandes sucessos, aumentava a audiência da Rádio Clube, porque as pessoas queriam ouvir aquilo. Mas eu dizia, Machado, vamos bater pé, vamos continuar tocando o que há de melhor. Tal. E nós, em Tupã, tivemos uma fase em que o que se ouvia de melhor na música popular brasileira se ouvia nas emissoras de Tupã. As pessoas sabiam disso, tanto o clube como a Rádio Piratininga. E era fruto dessa combinação, mais ou menos, da gente não tocar só o que as outras emissoras tocavam. Muito embora fossem sucesso, a gente tocava também. Mas não só aquilo, sabe? Que era, chegava a cansar. Você ouvia 10 vezes durante o dia a mesma música. Caramba, peraí. Então a gente tinha... E uma outra coisa que Tupã sempre fez muito bem foi concorrência pela informação. As duas emissoras tinham bons repórteres, tinham bons programas jornalísticos, acredito que continue trabalhando muito isso, ainda mais agora com uma faculdade de jornalismo aqui na Facate, que me deixou profundamente feliz em saber que há o curso. E eu me lembro que nós tínhamos uma briga moral de colocar no ar a primeira informação. Passava um caminhão de bombeiros pela Tamoios aqui, você tinha que chegar primeiro que os bombeiros onde estava pegando fogo na casa. Ah, mas é lá no Jardim Indiano, lá na Vila Indústria, na Vila Barca. Ah, você saía aqui pela Iambiquaras, pela Miguel Gantos, lá em cima, cortando para chegar primeiro que os bombeiros, até para orientar do que era, né? E a população de Tupã certamente foi levada também, certamente, a gostar disso, sabe? Não só da concorrência pela boa informação, mas do jornalismo participativo. E ela também sempre esteve muito atenta a participar. Essa é uma época que o principal meio de comunicação era o rádio mesmo. E eu vou te dizer mais, eu viajo muito pelo interior de Santa Catarina, pelo interior do Brasil, eventualmente, com outros tipos de trabalho, apresentando convenções, fazendo palestras, e eu percebo que o rádio regional ainda é muito forte, sabe? Por mais que você queira, por melhor que sejam os noticiosos de televisão, por exemplo, aqui, TV tem de Bauru, não só as emissoras da Rede Globo, mas do SBT, da Record, enfim, mas na hora do vamos ver, que você quer uma informação de algo que aconteceu ali no quintal da casa do vizinho, você vai para a rádio local e você vai receber informação. Com dificuldades, com qualidade superior ou inferior, mas ela vem por ali, sabe? E eu fico muito contente por isso, porque quando eu comecei em rádio, disseram que a televisão iria engolir o rádio.
Quando veio a internet, disseram que ela iria engolir a televisão. E hoje a gente percebe que a internet amarrou a televisão com o rádio e jogou tudo na tua mão, onde quer que você vá, seja aqui, seja no seu celular. E o rádio não perdeu por isso, ele só teve que se adaptar. Então é maravilhoso isso. Quando você transmitia futebol, você usava também aquela maleta de 15 quilos? Eu me lembro que as primeiras jornadas esportivas, nós não tínhamos disponibilidade de linhas telefônicas suficientes para que você pudesse pedir 2 pares, um para transmitir e o outro para receber. Então a gente ia fazer uma jornada, digamos, DERAC de Itapetininga, o famoso DERAC, que 10 anos depois que eu fui lá transmitir, eu descobri que significava DER Atlético Clube, Departamento de Estradas de Rodagem Atlético Clube, e que muita gente não sabe até hoje. Eu tenho certeza que eu acabei de contar uma novidade aqui para vocês, né? DERAC, a gente só falou DERAC de Itapetininga, mas o que é DERAC? Aí um dia, chegando lá no estádio, estava D.ER Atlético Clube. Caramba, é do Departamento de Estradas de Rodagem, por isso que chama DERAC. E tinha um outro, que era o Vossen de Assis. Tem até hoje? Tem. O que é Vossen? Vila Operária. Vila Operária Clube Esportivo Mariano. É o nome do time. Vila Operária Clube Esportivo Mariano. Vossen de Assis. Hoje existem só 2 times em Assis, que é o Vossen e o Assisense. O Assisense. Então, mas eu digo assim, você ia transmitir um jogo lá em Itapetininga, você só tinha direito a pedir uma linha, porque eles não tinham muitas linhas para interurbano. Então, você chegava lá em Itapetininga, colocava a sua maleta, pesada normalmente, ligava os microfones, alô, atenção Tupã, faltam 20 minutos para começar o jogo. Em 10 minutos nós iniciamos a jornada daqui. Então, fiquem aí, tocando música, chamando e tal. Só que você não sabia se tinha chegado aqui a informação. Torcia para já estar ligado. E muitas vezes você, desculpem, você iniciava, atenção, em 10 eu começo daqui. Então a rádio tinha que deixar tocando uma música, quando contasse o número 10, ele abria, alô Tupã, estamos iniciando a nossa jornada esportiva aqui direto do Itapetininga e tal, e você tacava ali pau, narrava, o outro comentava, né, com o repórter lá embaixo, com aquela maletona enorme também, tal. Terminava, cansou de levar as maletas. Terminava, você saía, vinha embora, chegava aqui e dizia, e aí, como é que saiu a transmissão? Não saiu. Não saiu. Nós ficamos esperando, não vinha nada e não foi para o ar. E nós tivemos que pedir uma ligação telefônica, só que só tinha para depois da manhã a ligação telefônica para Itapetininga, porque era assim, você tinha que marcar a ligação. São Paulo, você marcava com uma semana de antecedência. Aí você ia para a companhia telefônica da Alta Paulista, do seu Gantos, aqui na Cangantos, não era ali? E ficava sentadinho, esperando que a telefonista fizesse as ligações. Alô, Marília, aqui é Tupã. A Marília atendia, meia hora depois. Por favor, liga com Garça para mim. Aí você ficava ouvindo. Alô, Garça, aqui é Marília. Alô, Garça, tá tudo bem. Por favor, liga com Tupã. E aí ele fazia a junção, você já estava em Garça. Alô, Garça, alô, Bauru. E você ia indo até chegar em São Paulo. Você ia acompanhando as conexões. Aí quando chegava em Avaré, sei lá, em Votorantim, que é pertinho de São Paulo, caía tudo. Começava... Alô Marília, você tinha que começar de novo. Era assim que se fazia a ligação telefônica naquela época. Até que surgiu a possibilidade de você pedir 2 fios, 2 pares. 2 que traziam a voz e 2 que levavam de volta o que a gente chama de retorno hoje, que é uma tranquilidade. Mas hoje você faz uma transmissão do Japão em HD com um aparelhinho desse aqui, e tem certeza de que está saindo da melhor qualidade possível. Certo, Mário, a gente já está encerrando aqui o primeiro bloco, com certeza muitas histórias ainda vamos ouvir, né, Mauri? Se Deus sobre essa brilhante trajetória, bate-papo gostoso. A gente vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos já hoje com essa entrevista aqui com o Mário Mota, jornalista, apresentador da RBS Santa Catarina, da CBN, e também participando aqui do programa, nosso querido jornalista esportivo Mauri Magrão. A gente volta já com o TV Câmara Recebe.